Boa noite, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio de Sá, da comunidade cristã, aqui da Macaxeira. Gostaríamos que hoje nós abríssemos a Bíblia na palavra do Senhor em Mateus, o livro segundo o apóstolo Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Gostaria que você acompanhasse conosco. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti sejam trevas, quão grande trevas serão. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada cristã, nós acreditamos que estamos bem com Deus, acreditamos que porque vamos à igreja, fazemos as nossas orações, as nossas petições, lemos a Bíblia, louvamos músicas, hinos, e achamos que está tudo bem conosco diante do Senhor. No entanto, esquecemos que o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Diante de todos os atributos de Deus, nós esquecemos que o Senhor sonda os nossos corações. E é no nosso coração, no nosso entendimento, ou como falavam os gregos, no nosso psique, que é a consciência, onde Deus trabalha, onde Deus nos conhece por completo. Porque o homem, ele julga o que vê, ou o que se acontece. Cristo julga a intenção. Aliás, o único tribunal onde a intenção será julgada, onde os pecados intencionais serão julgados, é no tribunal de Deus. Será no dia do juízo. Aquilo que nós pensamos, que fere a Deus, aquilo que nós pecamos contra o Senhor, e ninguém sabe. Por isso que o Senhor Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Ora, se os teus olhos forem bons, não tem como, se os teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso, as tuas obras acompanharão a luz que está em ti. Se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Ou seja, as tuas obras acompanharão as trevas que há em ti. Caso alguém pense estar na luz, caso alguém pense que está em Deus, caso alguém pense que busca a Deus de verdade, mas não busca, este está pior do que aquele que anda nas trevas. As trevas deles são maiores ainda, porque eles acreditam, eles dizem acreditar na palavra de Deus, eles dizem acreditar na Bíblia, mas não seguem a Bíblia da maneira que é para seguir. Eles dizem acreditar e, na verdade, eles usam a Bíblia para seguir a si mesmos. Existem pessoas que usam a Bíblia para defender seus pecados, para defender seus erros. Existem pessoas que usam a Bíblia para enganar os outros, para deturpar a verdade de Deus, assim como o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 8, que existem pessoas que mudam e pervertem o evangelho de Deus, e essas pessoas, elas não estão na luz, muito pelo contrário, elas acreditam estar na luz, mas estão em trevas. E nós devemos entender, meus irmãos, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ou a pessoa dá um bom testemunho, um testemunho cristão, de frutos dignos de arrependimento, ou ela simplesmente não é cristã. É necessário entendermos que na jornada cristã o testemunho é de vital importância. E mais importante ainda é a quem nós fazemos referência e reverência. Nós devemos reverenciar ao Senhor Jesus Cristo. Devemos reverenciar a palavra de Deus. Nós não podemos reverenciar os homens e não reverenciar a Deus. Não estamos falando aqui para que você não reverencie os homens, pelo contrário, você deve honrar aquelas pessoas que são honradas e que honram a palavra do Senhor. No entanto, aquele que honra o homem e não honra a Deus, na verdade ele não honra ninguém. Porque é uma coisa que deveria passar por sua cabeça. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã? Se alguém não ama a Deus, que entregou a sua vida por ele, na cruz do Calvário para salvar a sua alma,
a quem essa pessoa é capaz de amar? Na verdade, ela não conheceu o amor, porque o amor está em Cristo. Deus é amor. É um dos atributos de Deus, um dos atributos indivisíveis. E nós não podemos de maneira nenhuma servir a dois senhores. Se nós continuarmos no versículo 24 do capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus diz assim no Sermão do Monte: ninguém pode servir a dois senhores. Há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode ser escravo, que aqui fala você não pode servir, significa ser escravo de Deus ou das riquezas, da avareza. Ora, mais uma vez o Senhor Jesus deixa claro, não tem como um cristão ter boa intenção no coração e fazer o que é mal diante de Deus. O que eu estou falando para você não é fazer o que é mal diante dos homens, é fazer o que é mal diante de Deus. Porque é isso com que nós devemos nos preocupar. Eu vivo pensando muito nesses últimos 2 anos, porque nós estamos muito preocupados com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar, mas nós não estamos preocupados com o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Nós não estamos preocupados se quando entramos no culto nós estamos ali de coração aberto e buscando a Deus. Imagine você, quantas vezes você entrou na igreja e falou: poxa, hoje eu não gostei do culto, o culto hoje não foi legal. E isso é uma forma completamente errada de se pensar, porque nós devemos pensar: o culto é para quem? É para você? Não, é para Cristo. O culto sendo para Cristo, é você que deve cultuar a Cristo. Você não é o objeto de culto, mas você é o objeto que cultua. Você cultuando a Cristo, será que Cristo recebeu o seu culto? Essa é a grande questão que nós devemos entender. Então, veja como a intenção conta. O Espírito Santo, ele sonda mentes e corações. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas que o nosso Senhor, ele tem um conhecimento sobre tudo, absolutamente tudo. E nós muitas vezes queremos arrumar desculpas para que nós possamos livrar a nossa consciência do nosso erro. Ter uma consciência cauterizada diante do nosso pecado de não buscar a Deus. E principalmente, às vezes nós queremos, na nossa consciência achamos que estamos bem com Deus. Mas a partir do momento em que nós não seguimos a Bíblia, não usamos a Bíblia como nosso livro de regra, fé e prática, nós não estamos bem com Deus. Muito pelo contrário. Nós estamos entregues ao pecado, estamos entregues às nossas vontades, estamos entregues à riqueza, à avareza, nós estamos entregues aos desejos mundanos, nós estamos entregues à religiosidade, estamos entregues aos cargos, menos entregues a Jesus. Precisamos colocar Jesus num patamar que ele faz parte. Qual é o patamar de Cristo? É o primeiro lugar? Não. O patamar de Cristo é o patamar de Deus. Ele é o nosso Senhor. E ele merece ser honrado como nosso Senhor. Por isso, irmãos, nós devemos olhar para esse texto e lembrar: o que está em mim realmente é luz? Eu tenho seguido a luz? Lembre-se do que falou o rei Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina o caminho daquele que é cristão, daquele que serve a Jesus como seu escravo. Porque nós que somos cristãos não somos mais escravos do pecado, mas pela misericórdia somos escravos de Deus. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fábio de Sá, da Comunidade Cristã. Nós estaremos juntos na rua Córrego da Areia, número 958, no culto dominical às 18 horas e no culto de doutrina, no estudo de Romanos, na quarta-feira, às 19 horas. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.